Olá galera, tudo beleza? Professor Jefferson aqui na área. Então pessoal, em decorrência das medidas cautelares do Estado para que exista uma contenção maior ainda da pandemia nesses dias, nós voltamos às nossas aulas online aqui, nossas aulas à distância, né, com eu gravando aqui para vocês previamente, para vocês terem essas informações em casa, tá? Então pessoal, eu já apresentei para vocês algumas informações introdutórias do tema que nós vamos estudar, que é a Reforma Protestante, tá? Falei para vocês um pouco da importância deste tema para entendermos o que foi a modernidade, e hoje eu vou sistematizar ainda mais estas informações, tá pessoal? Então, anotem aí, essa aqui é a nossa primeira aula do segundo trimestre e vamos começar a estudar a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela tem uma série de desdobramentos do ponto de vista social e político, porque ela representa uma resposta a um certo modelo político e social que existia na Idade Média, tá? Então lembre-se que eu falei para vocês que a Idade Média da Europa ela é marcada pela presença central e direta da Igreja Católica, tá? Então todos os sistemas de organização social e política que existiram na Europa tinham uma influência da Igreja Católica, sobretudo do Papa, né? O Papa era a autoridade máxima da Igreja Católica. E eu falei para vocês que ainda na Renascença, com a figura de Maquiavel e com as suas ideias, a compreensão de que a Igreja Católica deveria se desvincular do poder instituído, né, do Estado, era difundida ainda mais depois de alguns elementos de transição entre a Idade Média e a modernidade, como por exemplo as grandes navegações, ou até mesmo o surgimento de uma nova lógica de produção econômica que se baseava mais no comércio, né, se baseava muito mais naqueles elementos, daqueles recursos que vinham da Rota da Seda, tá? Então, a partir das ideias de Maquiavel, os reformistas, né, eles vão, de certa forma, usar esses elementos como uma forma de interpretação dos problemas que ocorriam na Igreja Católica, tá? Então, surgem algumas defesas, algumas teses para a formação de uma nova igreja, de um novo modelo de organização religiosa que fosse mais independente em relação ao Estado ou em relação ao poder do Vaticano, tá? Então, na página 110 nós temos ali uma formação inicial que ela é fundamental para nós entendermos a motivação básica dos reformistas. Então, na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam feudos enormes, o Papa celebrava acordos políticos, interferia na escolha dos reis, era chamado inclusive para coroá-los, tá? Então, isso aqui não era uma novidade, não era algo que surgiu apenas no contexto dos reformistas. Essa prática já existia lá no início do século XI. Lembre-se que eu falei para vocês que o Papa Urbano II, ele foi o responsável por organizar as comitivas, né, as campanhas para a conquista de Jerusalém. Então as 8 cruzadas, elas tiveram uma motivação religiosa que conciliava o poder institucional da igreja com a força militar dos feudos, né, dos reinados ali, França e Inglaterra principalmente, tá? Então a igreja ela tinha uma influência muito forte nestas organizações sociais, tá? Então qual é a principal motivação dos reformistas, né? Nós podemos entender ali 3 principais causas. A primeira delas, o poder universal do Papa. Eles não concordavam com a influência majoritária, hegemônica do Papa, né? O que é isso, hegemônico? A ideia de hegemonia é quando eu tenho um tipo de ideia, de valor, que passa a influenciar todos os outros setores de uma sociedade. Então, isso é a ideia de hegemonia. Então, o papado, ele tinha uma hegemonia sobre a Europa. Nenhuma decisão em nenhum reino da Europa poderia ser tomada sem passar
pelo crivo, né, pela vontade do Papa, tá? A segunda causa aqui era a corrupção e o despreparo do clero. Então os reformistas entendiam que o clero, os representantes da igreja, eram incapazes de passar os valores para os fiéis, porque os fiéis eles eram, em sua maior parte, analfabetos. Isso impedia que eles tivessem acesso a escrituras sagradas. E tinha um outro elemento muito importante que vai virar uma reivindicação, principalmente do Martinho Lutero, que é o fato de que as escrituras sagradas, no caso a Bíblia, era escrita apenas em latim ou grego clássico. Então isso limitava a compreensão dos fiéis. Os fiéis dependiam então da autoridade do clero, dos padres, dos sacerdotes, que passavam essas informações via oralidade para os fiéis. Então tudo que era falado numa missa era considerado verdade, porque os fiéis não poderiam ler a Bíblia e entender por si mesmos o que estava sendo transmitido naquelas escrituras sagradas, tá? Então, o clero ele tinha um despreparo para passar essas informações de maneira exata, como estava ali na Bíblia para os fiéis. E a terceira causa, e talvez a mais explícita do ponto de vista da decadência da Igreja Católica nesse momento, que foi a venda de indulgências e falsas relíquias. As indulgências também não eram práticas que existiam apenas no contexto dos reformadores, né? Nós temos aqui também a indulgência lá ainda no final da Idade Média, com o perdão de pecados vindos de grande parte da nobreza ali, que eram perdoados pelas autoridades da igreja. Então, por exemplo, a primeira cruzada ela tinha como promessa o perdão de pecados daqueles que fossem participar dessas campanhas. Isso era uma forma de indulgência. Então a indulgência significa isso. É o perdão de um pecado em troca de um serviço ou de uma doação. Então, por exemplo, você tem lá um mecena, alguém que tem muito dinheiro, ele faz uma doação para a igreja e ele tem automaticamente seus pecados. Ele poderia ter matado, ele poderia ter roubado, ele poderia ter feito uma série de ações reprováveis do ponto de vista dos valores cristãos, que se ele pagasse uma indulgência, ele teria seus perdões, ele teria o perdão dos seus pecados, tá? E as relíquias eram objetos abençoados que davam a certos grupos uma espécie de identidade. Então, se você tivesse uma imagem que era abençoada e legitimada pelo Vaticano, você era reconhecido simbolicamente como alguém que era bem visto pela igreja. Isso, de certa forma, até te permitia um bloqueio, né? Te dava uma liberdade para agir dentro daquela sociedade, né? Que era basicamente uma sociedade teocrática, né? Theos, a ideia de crença, e kratos, poder. Então, o poder a partir da crença, o poder a partir da religião. Então, como a Idade Média e a transição dessa Idade Média para a modernidade depende da relação com o cristianismo, com o monoteísmo cristão, tudo isso aqui é de extrema valia, muito relevante para entendermos como é que as pessoas se comportavam naquele contexto político, tá? Então aqui quais são os primeiros reformistas? Nós temos aqui Wycliffe, que surge ali em 1320 e até 1384. Ele vai ser muito importante do ponto de vista de uma postura contrária ao Vaticano, porque ele vai trazer ali muitos questionamentos que serão sistematizados por reformistas posteriores, tá? Então pegue ali na página 111, que tem algumas informações muito importantes para vocês acompanharem aqui comigo, tá? Então, Wycliffe se formou em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, ou seja, ele era uma autoridade teológica, e traduziu a Bíblia para o inglês. Então aqui veja, um elemento muito importante era este, né? Mostrar que as informações contidas na Bíblia eram importantes para toda a população, para todos os fiéis, né? Afirmando que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser, ele criticava sobretudo o acúmulo de riquezas por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes.
Por isso, Wycliffe foi levado a um tribunal religioso que o acusou de ser um herege. Então, a heresia era o crime contra a igreja. Então, os hereges, eles eram condenados por uma comissão chamada de Santa Inquisição, né? Acho que vocês já ouviram falar da Santa Inquisição. Então, os hereges eram assim condenados, e se fosse da vontade das autoridades daquele momento, se eles considerassem a partir das suas leis que este indivíduo era de fato alguém herege, ele poderia até ser condenado com a morte. Ele poderia, inclusive, para a fogueira, como foi, por exemplo, Joana d'Arc, né? Como foi, por exemplo, Giordano Bruno, apenas por defender o heliocentrismo. Tá? Então, tudo aquilo que, de certa forma, se contrapunha à igreja e prejudicava a hegemonia da força institucional da igreja era considerado nocivo e suscetível de um julgamento pela Santa Inquisição. Tá? Nós temos aqui o Jan Hus, tá? De 1369 a 1415. Tá? Ele era professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, teólogo e brilhante orador. Ele se tornou conhecido por fazer seus sermões no idioma tcheco, língua de seu povo e para a qual traduziu a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, Jan Hus foi acusado de herege e queimado vivo em 1415. Ainda hoje ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Então vejam, as reivindicações destes primeiros reformistas eram as mesmas, que eram basicamente quais? Essas aqui: o poder universal do Papa, a corrupção e o despreparo do clero, a venda de indulgências e falsas relíquias. E a ideia de traduzir a Bíblia do latim e do grego clássico para as línguas mães ali de suas respectivas nações, para que as pessoas pudessem compreender o que estava sendo dito naqueles escritos. Tá? Então esta era a motivação principal que permitiu a estes reformistas inicialmente criar um movimento entre os próprios teólogos. Então existiam teólogos a favor a esta postura dos reformistas e teólogos que eram contra esta postura, porque consideravam que isso iria de alguma forma vulgarizar o idioma e vulgarizar os preceitos da cristandade. Então existiam duas possibilidades. A primeira: se eu traduzir os escritos sagrados para a língua materna de cada nação, eu vou vulgarizar as informações, porque as pessoas não têm um entendimento, não tem uma exegese, né, esse conceito de exegese, um tipo de interpretação específica desses escritos, portanto eles teriam uma compreensão equivocada da Bíblia. Então seria necessário sempre a mediação de uma autoridade clerical. E o outro elemento também vinha desta mesma defesa da Igreja Católica, porque os reformistas entendiam que esses sacerdotes não conseguiam fazer essa transposição, né, passar essas informações bíblicas para a população que não tinha os mesmos elementos teológicos, não passaram por universidades para entender como a Bíblia funcionava, para interpretar corretamente a Bíblia. Então, como você não tinha um clero capaz de explicar isso para a população, por que não deixar que a população mesmo crie um modo de interpretação das Escrituras Sagradas para assim ter um entendimento melhor e uma sociedade muito mais organizada a partir desses princípios éticos da cristandade. Tá? Aqui, pessoal, inicialmente isso gerou um movimento entre os representantes da universidade e alguns grupos em algumas comunidades. Depois se tornou um movimento político, porque o impacto disso não era apenas um impacto ideológico e religioso, tinha um impacto econômico. Por quê? Porque existia uma economia das indulgências, era uma espécie de imposto. Pagar indulgências aumentava o poder da igreja. Se a igreja tinha um poder maior, consequentemente essa igreja ela poderia escolher apoiar um tipo de nação com um tipo de poder, e este apoio ele se traduzia em subsídio, né, em patrocínio para armas, para campanhas, para recursos. Então, essa reforma ela não impactava apenas
o entendimento dos fiéis das Escrituras, né, da Bíblia, e sim também como esses fiéis eles se relacionariam com a instituição igreja. Eles continuariam pagando as indulgências, os impostos, e se eles soubessem que o que existe na Bíblia não condiz com aquilo que é falado nas missas, eles também se revoltariam. Então, tudo isso permitiria uma autonomia aos fiéis, e essa autonomia poderia permitir uma ruptura entre os fiéis e o modelo político. Então, vejam, isso teria um impacto social, não apenas um impacto religioso, tá? Então, galera, eu vou parar por aqui, nessa parte introdutória da reforma, e daí a partir da próxima aula eu vou começar a falar do Martinho Lutero e das suas 95 teses, que são ali as principais contraposições que ele vai apresentar em relação à Igreja Católica neste momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Não deixem de fazer as atividades que eu passo para vocês lá na plataforma. E fiquem bem e se cuidem, tá, pessoal? Até mais, até a próxima aula.